Você já parou para pensar que o mesmo fenômeno que deixa um copo com água gelada suado nos faz respirar tranquilamente? Tá, agora você deve estar imaginando, ok, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra exatamente? E é isso que eu pretendo abordar neste vídeo através dessa atividade experimental que tem por objetivo detectar a presença de vapor de água na atmosfera. Os materiais utilizados foram um copo de alumínio e cubos de gelo. Vale ressaltar que esse experimento pode ser feito com um copo de qualquer material, seja porcelana, vidro ou plástico. Então, por que eu optei por um copo de alumínio? Para responder essa pergunta, precisamos lembrar o que nós aprendemos sobre a propagação do calor por condução, que nada mais é que o estado de agitação das moléculas dos corpos em busca do equilíbrio térmico. Para entender melhor esse processo de transferência de calor, imagine a seguinte situação. Segurando uma barra de ferro em uma das suas extremidades e colocando a outra ponta sobre uma chama, ela começará a aquecer. Primeiramente, a parte que está sobre o fogo terá sua temperatura elevada, pois a chama está transferindo energia para a barra. As moléculas que a constituem começarão a ficar agitadas e chocar-se-ão com as outras que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo o objeto fique aquecido. É assim que ocorre a condução de calor. A energia propaga-se em virtude da agitação molecular. O material onde o processo de condução é muito lento é chamado de mau condutor ou isolante. Quanto aos condutores, podemos classificar o alumínio, por exemplo. Ao pensarmos na cozinha, sendo mais específica, no preparo de alimentos, o material condutor esquenta mais rápido que os demais materiais, e ao ser retirado do fogo, esfria na mesma rapidez com que esquentou, fato que acontece em razão da rápida troca de calor. Agora é só colocar os cubos de gelo dentro do copo e ver o que acontece. Depois de um tempo, podemos notar a presença de água na parte externa do copo. Mas de onde vem essa água? Para entendermos o que acontece, temos primeiro que saber o que significam alguns conceitos. Primeiramente, precisamos entender o ciclo da água. O Sol irradia o planeta Terra, fornecendo energia para a água de mares, rios, lagos e oceanos, que aquecem e evaporam. Assim, formam-se na atmosfera as nuvens, que por sua vez voltam para a superfície após as chuvas, ou seja, a precipitação da água em forma líquida. Esta água se infiltra no solo e vai para os lençóis freáticos, forma água subterrânea, que realimenta rios e mares ou fica armazenada. A água que cai sobre as montanhas e serras desce, formando rios e lagos, onde já vai ocorrendo uma evaporação. A água do rio banha novamente o mar. Com a evaporação de rios, lagos, mares e oceanos, reinicia o ciclo, um processo contínuo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. O ar atmosférico é formado por vários gases, vapor d'água, micro-organismos e impurezas. A quantidade de vapor d'água, micro-organismos e impurezas depende de alguns fatores, como, por exemplo, o clima, a poluição e os ventos. Então, estes são componentes variáveis do ar atmosférico. O vapor d'água da atmosfera vem da evaporação da água dos mares, rios e lagos, como nós já vimos. Também vem da respiração dos seres vivos, da transpiração das plantas, evaporação da água do solo e evaporação da água de dejetos, fezes e urinas de animais.
A formação das gotas de água no lado de fora do copo acontece quando a água no estado de vapor no ar, em contato com o copo, se condensa. A temperatura que o copo deve estar para acontecer tal efeito depende da umidade relativa do ar. Quando anunciado nos telejornais no momento da previsão do tempo que o ar está úmido, estão na verdade dizendo que a concentração de vapor de água no ar está em grande quantidade. Mas quando anunciam que o ar está seco, estão apenas nos informando que a concentração de vapor de água no ar está baixa. Podemos sentir na pele os efeitos da umidade relativa do ar nos dias muito quentes ou até mesmo em dias não tão quentes. Quando a umidade do ar está muito baixa ou mesmo muito alta, pode haver problemas, principalmente problemas respiratórios. Com a umidade muito baixa, as alergias, sinusites, asmas e outras doenças tendem a se agravar. Já quando a umidade relativa do ar é muito alta, podem surgir fungos, mofos, bolores e ácaros. O curioso é que mesmo quando a temperatura está baixa, mais ou menos 24 graus Celsius, se a umidade relativa do ar for muito alta, você sente calor do mesmo jeito, porque o suor evapora de sua pele com mais dificuldade, o que faz com que a sensação térmica seja mais alta. Da mesma forma, se estiver muito quente e a umidade relativa do ar muito baixa, você conseguirá suportar até 37 graus Celsius sem passar mal, porque seu suor evaporará mais rápido, resfriando o seu corpo. O ar, assim como qualquer outra substância, possui um limite até o qual ele absorve a água. Esse limite é o ponto de saturação. Talvez o exemplo mais comum do ponto de saturação seja uma esponja que absorveu toda a água ou outro líquido que pode absorver. Quando uma esponja absorve a água desloca o ar retido nos poros e câmaras da esponja. Uma vez que todo o ar foi deslocado, a esponja não pode mais absorver o fluido. O fluido adicional aplicado à esponja simplesmente vazará. É importante observar que os itens têm diferentes pontos de saturação. Isso se aplica mesmo a itens muito semelhantes. O tamanho, é claro, desempenha um papel na determinação de quanto um objeto pode absorver. Uma esponja maior, por exemplo, terá um ponto de saturação mais alto que uma esponja menor. A densidade também é importante. Uma esponja com mais orifícios absorverá mais do que uma esponja com menos orifícios. Abaixo do ponto de saturação há o ponto de orvalho. O orvalho é o resultado da condensação de vapores d'água presentes no ar em forma de gotículas, quando entram em contato com superfícies com temperatura mais baixa. Desta forma, aquelas gotas de água no solo e objetos perto deste nas gramas e plantas em geral vistas pela manhã, presentes mesmo quando não choveu à noite, são uma deposição e não uma precipitação. A formação de gotas de água do lado de fora deste recipiente segue o mesmo princípio do orvalho. Quando respiramos em frente a um vidro ou espelho, algo semelhante acontece, já que o ar que sai de nosso pulmão contém vapores de água e é mais quente do que tais superfícies. O estudo do vapor de água na atmosfera faz com que nós possamos entender e perceber fenômenos que acontecem em nosso dia a dia, como por exemplo, basta um dia de chuvas para o trânsito ficar caótico e você não enxergar nada fora do carro com o vidro embaçado. Isso acontece porque o vapor de água que sai junto com a nossa respiração condensa no vidro, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido. Com os vidros fechados, pouca circulação de ar e nós respirando dentro dele, a temperatura dentro do carro fica mais quente. Já o vidro permanece gelado com a temperatura do exterior. Quando a água no formato gasoso encosta nele, volta ao estado líquido em gotículas de água. É isso que embaça o vidro e dificulta a visibilidade. O vapor d'água é fundamental à manutenção das mais diversas formas de vida da Terra. Em primeiro lugar, a substância atua diretamente na regulação da temperatura da atmosfera do planeta, atenuando a incidência de raios infravermelhos na superfície.
Além disso, o vapor d'água também é responsável pela precipitação das chuvas, como nós já vimos. A água dos rios, lagos, geleiras, oceanos, mares, evapora através da ação do Sol, condensa-se, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido, nas camadas mais altas da atmosfera e dá origem às nuvens que depois se precipitam em forma de chuva. A quantidade de vapor d'água presente no ar atmosférico influi diretamente nas condições de saúde humana. A umidade relativa do ar atua diretamente na hidratação do aparelho respiratório e dos olhos. Industrialmente, o vapor d'água é muito utilizado como meio de geração de energia. Isso porque, além de ser uma substância abundante e de baixo custo, a água em forma de vapor apresenta um elevado valor de energia por unidade de massa. Estão entre as principais aplicações do vapor d'água: reatores químicos, ferros de passar roupa, trocadores de calor, saunas, secadores industriais, etc. Atividades que fazem uso de vapor d'água devem ser desenvolvidas com muito cuidado devido à alta suscetibilidade a queimaduras. Isso se deve ao elevado calor latente de vaporização da água, ou seja, a quantidade de calor que uma unidade de massa dessa substância necessita para passar do estado líquido para o estado gasoso. Em termodinâmica, calorimetria é a área da física responsável pelo estudo das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois ou mais corpos e suas vizinhanças. Por meio da calorimetria, é possível saber qual é a temperatura de equilíbrio de um sistema de corpos e qual é a quantidade de energia térmica necessária para que se observem variações de temperatura ou mudanças de estado físico no sistema. Calor é energia térmica em trânsito. Quando dois corpos estão em contato térmico, ocorre transferência de calor entre eles até que se estabeleça o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Além disso, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando um corpo tem a sua temperatura alterada, podendo também sofrer mudanças em suas dimensões, dizemos que ele recebeu somente calor sensível. Portanto, o calor do tipo sensível é capaz de variar a temperatura de um corpo, alterando ou não as suas dimensões por meio do processo de dilatação térmica. A fórmula utilizada para calcular o calor sensível é esta. Q, que é a quantidade de calor, é igual a M, que é a massa do corpo, vezes C, calor específico, vezes ΔT, variação de temperatura. Calor latente ou calor de transformação é a quantidade de calor recebida por um corpo durante uma mudança de estado físico. Se algum corpo constituído apenas por uma única substância sofrer mudanças em seu estado físico, passando do estado sólido para o estado gasoso, por exemplo, ele recebeu calor latente. Durante a mudança de estado físico, todo o calor que um corpo recebe ou cede somente altera o seu estado, sem afetar a sua temperatura. Quando a água atinge a temperatura de fervura, por exemplo, sob condições normais de pressão, sua temperatura permanece constante enquanto ela sofre o processo de vaporização. Para calcularmos a quantidade de calor latente em alguma mudança de estado físico, usamos a seguinte fórmula: quantidade de calor latente é igual a massa do corpo vezes calor latente de fusão, calor latente de vaporização e etc. Dizemos que, em um sistema fechado, a soma das trocas de calor entre os corpos é nula, isto é, igual a zero. Essa propriedade decorre da conservação da energia. Toda a quantidade de calor cedida pelo corpo de maior temperatura é absorvida pelos corpos com menores temperaturas. Dessa forma, podemos escrever a seguinte relação: o Q recebido mais o Q cedido é igual a zero.